Glória a Deus por isso, e eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 11, nós temos aqui então o nosso primeiro momento de ceia do ano. Nós temos nas últimas semanas observado, estudado e visto a respeito de questões práticas. Precisamos lembrar, eu tenho dito isso inclusive nos PGMs, de que de maneira muito direta o Senhor se preocupa conosco para dizer coisas que precisamos fazer objetivamente. A fé, o cristianismo não é algo que a gente simplesmente fica ali imaginando ou pensando como se não tivesse algo direto. Não, nós temos instruções claras de coisas que precisamos entender e fazer para que a nossa vida se ajuste com o que o Senhor deseja. A partir de março, nós vamos mergulhar nos cultos de domingo à noite, num estudo no livro de 1 Coríntios. Como eu tenho dito, nós estamos usando o mês de fevereiro para ajustar diversas coisas, com muitas reuniões, e no segundo domingo de março nós vamos apresentar aqui à igreja o que vamos fazer, literalmente em um ano tão importante, onde comemoramos aí o aniversário de 30 anos, as ações, as programações, mas estamos em fase de ajustar muitas coisas, inclusive os estudos. E essa noite, antecipando um pouco do que veremos nos livros ou no livro de 1 Coríntios, nós vamos ver algo a respeito daquilo que Paulo orienta a igreja. Orienta a igreja exatamente na situação em que nós estamos vivenciando hoje. As preocupações que Paulo tinha com que os crentes daquela época entendessem o significado realmente daquilo que estão fazendo. E por incrível que pareça, nós vivemos uma época em que muitas pessoas estão vivendo um dia após o outro sem sequer fazer ideia do que estão fazendo. Então, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 28, normalmente nós, na ceia, não vamos ao versículo 28. Mas nós vamos começar a partir desse texto. Portanto, examine-se antes de comer do pão e beber do cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos, doentes, e alguns até adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Esse texto está exatamente no capítulo onde Paulo está ensinando a igreja a respeito do proceder na chamada ceia do Senhor. A igreja de Corinto, ela é uma igreja incrível, porque é uma igreja que, da mesma maneira que é elogiada por tudo aquilo que eles conseguem e podem fazer, é uma igreja que recebe broncas por tudo aquilo que eles conseguem e podem fazer. É uma igreja que talvez a gente fosse colocar ali na medida do que era Pedro com as suas falas. Pedro é aquele que tira 10 e 0 na mesma aula. Ele dá uma resposta espetacular e, na sequência, ele estraga tudo. A igreja de Corinto era uma igreja vibrante, era uma igreja situada em uma das maiores cidades daquela época, uma das cidades mais importantes do império, uma cidade gigantesca, uma cidade que tinha problemas profundos na questão religiosa e moral. Uma igreja que era o centro comercial de toda a região, uma cidade. E a igreja surge ali com os gentios, não é uma comunidade de judeus que se converte. É uma igreja que surge com pessoas que não fazem ideia do que é judaísmo. Aquelas pessoas não conheceram Jesus. E mesmo assim o evangelho floresce de uma maneira inacreditável. E a igreja de Corinto, ela nos lembra que o simples fato de se declarar ou de passar a estar em uma igreja pode não significar absolutamente nada.
Porque a grande questão do apóstolo Paulo com aqueles homens e mulheres era que eles entendessem a necessidade de que a vida deles precisava mudar, mostrando o que o evangelho faz. Enquanto vivemos um tempo hoje onde as pessoas, de um modo geral, têm encontrado forças e desculpas para manter a vida sem mudar dentro do evangelho, Paulo aponta o contrário. Nós vivemos um tempo tão maluco que nós encontramos todo tipo de igreja para todo tipo de gente. E alguns acham isso uma grande vantagem. Ah, que bacana. Se nós estamos falando de gostos pessoais, tudo bem. Uma coisa é uma igreja que tem um estilo e uma liturgia mais convencional e tradicional, algo assim mais sério, com aquele ar mais formal. Outra coisa é uma igreja que traz uma atmosfera informal e intimista. Uma coisa é você gostar de hinos ou você gostar de cânticos mais agitados. Uma coisa é você gostar de rock, outra coisa é você gostar de reggae. Mas quando nós estamos falando sobre viver o evangelho, uma coisa é entender que você pode viver em pecado sem problemas, outra coisa é entender que o pecado precisa de arrependimento. E hoje nós vivemos um tempo em que pessoas pregam abertamente a não necessidade de arrependimento do pecado. Ou seja, podemos viver exatamente do jeito que queremos. E em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar a informação de que você pode viver como quer. E Paulo mapeou algumas dificuldades da igreja. A gente vai passar o ano vendo aí essas dificuldades. Mas Paulo dá algumas informações aqui muito sérias. Paulo tem um diagnóstico dos crentes naquela igreja. E não é só uma questão da ceia, é uma questão de prática de vida. Paulo nos lembra e nos diz o seguinte: por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. O uso da expressão adormecer aqui tem algumas traduções que usam o texto morreram. É a ideia de pessoas que não estão mais ativas espiritualmente. Então a gente começa a entender algumas questões ou algumas possibilidades. De novo, o fato de estarmos dominicalmente em um templo não nos traz certeza de que estamos bem diante do Senhor. Paulo usa uma sequência de doentes, fracos e mortos. E precisamos constantemente nos avaliar diante do Senhor, a respeito de qual é o estado real da nossa fé, ou da nossa vida espiritual. Porque como seres humanos nós temos uma capacidade incrível de fingir. Como seres humanos nós temos uma capacidade de criar uma capa. Nós conseguimos entender como as pessoas, elas querem, entendem o que elas gostam, e aí nós podemos disfarçar e passar uma vida inteira com uma imagem extraordinária. Mas a grande questão é entender como o Senhor nos vê. E eu não sei se você teve a curiosidade ou se você tem a preocupação de se colocar de frente do Senhor para se preocupar realmente o que Ele está vendo. Porque nós nos colocamos diante de Deus, nós pedimos, nós clamamos, nós choramos. Nós temos as nossas necessidades. E nós também temos a nossa ideia do que Deus deve ou não fazer. Mas e o ponto de vista dele? O quanto isso é importante para mudar ou não ações na minha própria vida? E quando a gente observa como a igreja no primeiro século vivia, quando nós observamos alguns fatos, e isso às vezes me incomoda, e gera aí algumas reflexões, algumas conversas, da maneira como as pessoas
não necessariamente no primeiro século, mas até em outros ou em determinados momentos da vida, elas conseguem se entregar ou elas conseguem vivenciar experiências extraordinárias com o Senhor e às vezes oscilando e tendo uma vida absolutamente monótona. Nós temos um texto muito importante que a gente tem que ouvir e agradecer, porque diz, né, que Deus é o mesmo quando? Vocês lembram? Quando? Ontem, hoje e eternamente, sempre. Nós temos a convicção de que Deus não muda. Se Deus não muda, Ele é o mesmo que atuou em toda a história do povo e igreja. Nós precisamos, de vez em quando, nos perguntar quando a gente percebe que as coisas estão um pouco diferentes do que o texto bíblico fala. Um texto muito importante está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, que diz o seguinte: e por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Eu vou ler de novo esse versículo. E por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. Nós gostamos de ouvir que Deus é um Deus de promessas, que Ele tem promessas para nós. Mas o texto diz outras coisas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Esse texto diz que nós, que eu e você, como crente, somos participantes da natureza divina. Esse texto é maravilhoso. E alguns podem ouvir dizendo, está vendo? Somos deuses. Podemos tudo. E esse texto baseia uma lógica triunfalista muito difundida nos nossos dias. Tem gente que, por causa de passagens dessas aqui, se declara filho do rei. Diz que tem que ter o melhor dessa terra. Repreende e diz e é contra qualquer palavra ligada a problema, dificuldade. E tem gente que, por causa disso, diz que crente nem doente fica. Mas o texto não está falando de um compartilhamento de um superpoder. Aqui não está falando de algo que torna o ser humano um super-herói. Na verdade, o que faz ou o que gera a natureza divina nos filhos de Deus é a condição de escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. A natureza divina, participar daqueles que se tornam filhos de Deus, nos dá o poder de não pecarmos. Você já parou para pensar nas implicações da sua vida diária e na minha? Porque a gente gosta muito de refletir a respeito daquilo e das nossas dificuldades. A gente quer resposta de oração. Ninguém aqui quer passar por momentos que a gente tem passado, de ansiedade, sofrendo por doença, por problemas familiares. Então a gente gosta de pensar que isso nos traz um poder, uma proteção contra lutas e dificuldades. Mas o texto aqui está falando sobre a nossa capacidade de parar de responder à natureza corrupta. Isso quer dizer o quê? Você tem sentido menos desejo de pecar? Na prática, isso tem afetado a sua vida de maneira que tudo aquilo que não agrada a Deus não tem se manifestado? O texto aqui nos traz uma reflexão a respeito de como temos e devemos viver a nossa vida de maneira prática. E se você, como eu, continua sofrendo e lidando com o pecado,
Tem um problema aí, que passa muito pela nossa capacidade de reconhecer os nossos defeitos, erros e de se arrepender. Essa é a grande questão. Porque, como eu digo exaustivamente aqui, a gente ficou muito bom em desculpar o pecado. Então, se eu sinto inveja, é porque o outro me faz sentir inveja, a culpa é do outro. Se eu briguei com alguém, o problema é o outro. Se eu hoje passo, ou quantos não usam das mais variadas desculpas para romper seus casamentos e botam a culpa no outro. Se eu vivo uma vida difícil, o problema é o outro. E nós vamos assim nos defendendo e não refletindo e se arrependendo daquilo que nós desagradamos a Deus. A ponto de muitos acharem, inclusive, que não precisam pedir perdão ao próprio Senhor. Perdão do quê? O problema é ele, o problema é ela. Você poderia dizer ou se sente participante da natureza divina? O seu coração hoje está blindado, protegido da corrupção, livre dos desejos e sentimentos nada espirituais, como inveja, raiva. Você tem se livrado da maledicência, fofoca? Quando você fala de alguém, você fala com o amor que vem da parte do Senhor e a preocupação do outro, ou com um coração carregado de tristeza, mágoa por alguém que tenha lhe machucado? Porque esse tipo de situação não faz parte da natureza divina. Então, o diagnóstico de Paulo é que, na verdade, o problema é que os crentes em Corinto não se preocupavam realmente em agradar a Deus. E Paulo escolhe exatamente o momento da ceia para explicar a importância da reflexão que cada um precisa fazer diante do Senhor. Essa sequência que nós temos Paulo utilizando para a igreja, falando daqueles que vão enfraquecendo, adoecendo e morrendo, é a sequência do pecado. É a sequência que nós acompanhamos desde o Éden, pelas mais variadas histórias. É a questão do Senhor dizer, você não deve fazer isso. As histórias bíblicas sempre estão baseadas nisso. Deus dizendo algo ao homem. No jardim do Éden, ele reúne o casal e diz, vocês podem comer do que vocês quiserem. Só não venha para cá. Era tudo muito simples. E aí, a serpente, com habilidade magistral, faz com que, em determinado momento, a mulher olhe para o fruto, deseje o fruto, pegue o fruto e experimente o fruto. O processo de adoecimento em direção ao pecado começa da mesma maneira, quando nós flertamos. Quando nós, mesmo cientes daquilo que não deve, ou até das nossas fraquezas, a gente lida achando que vai resolver, que não tem problema. E aí, a partir do momento que nós olhamos e começamos a desejar algo, o nosso coração se enfraquece. E aí nós vamos seguindo todo o protocolo da queda. O mesmo que aconteceu com Acã. Quando o povo entrou em Jericó e Deus disse, vocês vão pegar, a vitória será de vocês, mas vocês não vão ficar com nada. Absolutamente nada. Semana retrasada eu estava falando sobre aquela questão do princípio que nós temos de Deus em primeiro lugar. Do primeiro ser algo para Deus.
E o povo entra e a vitória é grande, e Acã, ele passa por um determinado lugar, e ele vê ali uma capa, ele vê um tesouro, ele olha, ele deseja, ele pega, ele esconde. Todo mundo sofre. A grande questão hoje é entender e ter plena noção, como ser humano, se estamos ou não passeando por estradas assim. Se temos ou não entendido a nossa necessidade de estarmos diante do Senhor, clamando e rasgando os nossos corações, reconhecendo as nossas fraquezas, para que o Espírito do Senhor nos fortaleça. É isso que faz toda a diferença. Nós temos um texto de Davi no Salmo 32, de 2 a 4, que diz o seguinte: enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como a água no calor do verão. Davi fica cego pelo pecado. E cego e no entendimento de que não tem problema, ele que está certo. Eu fico imaginando talvez as desculpas que Davi tenha dado para ele mesmo naquela sequência maldita de eventos que vão culminar com a morte do seu amigo, do seu soldado Urias, e talvez em algum momento ele tenha refletido e pensado: a culpa foi dessa mulher que foi tomar banho na minha frente. Lembra que quando a gente está cego pelo pecado, a gente acha que a culpa é só do outro. Talvez depois ele tenha entendido que o problema era de Urias, que recusou o presente do rei. De tal maneira que o problema nunca era dele. E ele reconhece que nessa fase ele muda. Não subestime o poder da culpa e do pecado de gerar em nós comportamentos terríveis. A gente muda. Davi fala do que ele sentia, ele fala de questões físicas. Ele fala de momentos tenebrosos, da mão pesando. Da amargura que nasce, que cresce. Ele diz: dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Tem um cântico antigo baseado nesse texto, que eu acho lindo, e que a segunda parte do cântico fala: assim eu confessei o meu pecado, e pelo sangue de Jesus eu fui lavado, e a sua mão não pesava sobre mim. É por isso que nós usamos o termo libertação, quando nos colocamos diante do Senhor, quando Ele lava os nossos corações, porque nós estamos sendo libertos disso tudo. O pecado traz peso. O pecado traz dor. O pecado traz separação. E é impressionante como nós podemos nos tornar indiferentes a isso. A gente se acostuma a viver oprimido. A gente se acostuma a viver com o peso do pecado. E não percebe. A ponto de Paulo precisar pregar à igreja sobre isso. A ponto de Paulo precisar dar um alerta àquelas pessoas: ei, prestem atenção, tem gente aí, doente. Tem gente que está morrendo espiritualmente. E como comunidade, isso complica todo mundo. Lembra de Acã? Quem escondeu o tesouro na barraca foi Acã. Quem é que sofreu a consequência? O povo todo. Eles perderam a batalha, muita gente morreu. A nossa incapacidade de reconhecer pecado gera problema para todo mundo. E como igreja precisamos estar muito atentos. Porque nós temos também o costume de culpar os outros quando achamos que as coisas não vão para frente, como se fosse uma engrenagem meramente humana. Não, existem questões espirituais.
Pecado dentro da igreja. Crentes que não entendem a necessidade de se arrepender. E que trazem para a comunidade um atraso, uma luta. E Paulo está falando com eles sobre isso. Prestem atenção. Tiago 1, 14 e 15 diz: a tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. Conseguem ver o contraste? Porque nós lemos um texto dizendo que somos participantes da natureza divina. Participantes da natureza divina, temos a opção de sermos protegidos exatamente disso aqui, dos nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. Cuidado. Cuidado. Precisamos estar constantemente focados em observar, agradar e fazer aquilo que Deus nos pede, não o que nós mesmos queremos fazer. Portanto, se fôssemos analisar, ou se fôssemos pegar o texto de 1 Coríntios para nós como igreja, e aí individualmente falando, qual é o nosso estado de saúde? Nem sempre nós pensamos ou visualizamos a necessidade de entender a nossa saúde espiritual. A gente foca na saúde física. E da mesma maneira como a coisa se mostra nas questões físicas, ela se mostra nas questões espirituais. A nossa saúde dá sintomas. E aí nós vamos atrás para tratar. Espiritualmente é a mesma coisa. Você tem tentado observar quais são os sintomas que a sua vida espiritual tem demonstrado? Porque nós temos sintomas muito simples de ver que a gente tem problema. Falta de desejo de oração, falta de desejo de leitura da Bíblia, falta de alegria de estar congregando, sem ânimo para cultuar. Persistindo os sintomas, procure o seu médico. Já viu essas coisas? Quando a gente começa a ter determinado tipo de sintoma físico, a gente tem que procurar um médico. Você está em dor de cabeça todo dia. Você tem febre em determinado horário todo dia. A febre normalmente indica o que na pessoa? Algum problema de infecção. Eu não conheço ninguém que tem febre e simplesmente fica ali achando que não tem nenhum problema. Às vezes as pessoas fazem o que os médicos dizem para não fazer, se medicam, sem nenhum tipo de conselho médico, né? Diz que depois que inventaram o Dr. Google, aí o negócio é muito simples. E o interessante é que o Dr. Google é um dos piores que existe, porque ele sempre diz que você vai morrer. Você já reparou quando você faz a pesquisa? Dor de cabeça, aí você pesquisa lá, aparece assim, né? Uma doença que você nunca ouviu falar. E alguns sintomas, dependendo da pessoa, eu conheço gente que toda vez que pesquisa qualquer coisa, ele cai ali num lugar que diz assim, vai morrer. A turma que gosta de se consultar só com Google, às vezes tem problema. Mas se as coisas persistem, as pessoas vão no médico. Mas espiritualmente não pensam nisso, não sentem a gravidade. Paulo está fazendo um desafio, um desabafo àquela comunidade. Paulo está dizendo, prestem atenção, muitos de vocês já inclusive dormem espiritualmente. Que coisa! Como está a sua saúde espiritual? Não brinque com isso. A gente comenta de determinadas questões porque sabe que elas acontecem. E aí eu sei, a gente fica, e é chato, e fica aquela coisa, né? Não quer que falte, vem para cá, não é para faltar, não é para ir para outro lugar, porque existem coisas que acontecem, é assim. Você não vem hoje. No domingo que vem vai aparecer alguma coisinha mais ou menos para você também não vir. Se você faltar 2 domingos seguidos na igreja, o terceiro você não quer vir.
É simples. E não precisa fazer o teste. Se você fizer o teste, vai ter problema. Não é simplesmente por capricho, é preocupação. Quando a gente fala que só domingo à noite não sustenta ninguém, é fato. Se você é uma pessoa que espiritualmente se alimenta no domingo à noite, você tem seríssimos problemas espirituais porque você não está alimentado. Quando nós falamos, e a Bíblia diz textos incríveis, deixando bem claro das questões diárias, ela diz que as misericórdias do Senhor se renovam quando? A cada manhã. É diário. As misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Sabe por quê? Porque se deixar de renovar um único dia, a gente não sobrevive. Porque a relação com Deus, ela é algo que precisa ser nutrida diariamente. E eu vou ser sincero com você, ela não vai ser nutrida só com uma leitura e um café com Deus Pai. Ela não pode ser algo que vem simplesmente de textos pré-fabricados. Precisa ser feito com uma busca. É uma questão de necessidade. Para que o nosso coração não se enfraqueça, não dê fim. Josué 7, 19 a 21 diz: o que você fez? Não esconda de mim. Acã respondeu: de fato, pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Foi isto que fiz. Entre os despojos vi uma bela capa da Babilônia, cerca de 2,5 quilos de prata, e uma barra de ouro com pouco mais de meio quilo. E eu os desejei tanto que os tomei para mim. Estão escondidos no chão. Fraqueza, pecado, morte. Qual é o resultado da sua saúde espiritual? Como ela está? A gente espera demais da relação com Deus, nós criamos as nossas expectativas, nós queremos que Deus nos abençoe a todo custo, mas não entendemos a necessidade, o perigo e a urgência de termos uma boa saúde espiritual. Eu tenho falado sobre isso. Sobre como o nosso coração vai apontando sintomas. Como muitas vezes as coisas por parte do Senhor, elas vão perdendo o brilho. Elas vão sendo colocadas ao lado. Eu li um texto essa semana interessantíssimo, falando sobre as questões e os problemas que estamos vivenciando no meio cristão evangélico atual. Como as igrejas acabaram migrando por caminhos de despertamento emocional. Você leu o texto sobre a dopamina, lá, Keden, nos cultos? As pessoas estão sendo forjadas em igrejas que estão literalmente tratando os aspectos emocionais, onde as pessoas estão sendo programadas para sentir algo novo, diferente. De pessoas que não conseguem ouvir uma palavra que não tenha o acorde de fundo. De pessoas que, se não tiver um telão piscando com imagens maravilhosas, perdem a capacidade de entender que Deus está naquele lugar. De que pessoas, para que tenham a ideia de que o culto foi maravilhoso, o culto tenha que ser um mega espetáculo. Porque o corpo, porque a mente está sendo acostumada a padrões sensoriais. Que fazem as pessoas ficarem em um estado onde a dopamina é liberada. Isso vicia. E aí a pessoa não consegue repetir isso no seu quarto. Ela não consegue sentir o mesmo prazer que ela sente no misto de sensações e emoções na sua casa. E aí a gente tem um monte de crente
que na verdade pensa que está se relacionando e ouvindo e sentindo a presença de Deus e está vivendo um amontoado de programações emocionais. É óbvio que essas coisas são bacanas. Ontem à noite, depois de uma reunião aqui, cheguei em casa, a Suelen chegou, os adolescentes saíram, e ali a gente se reuniu para assistir, assistimos um espetáculo, literalmente, né, que era a questão ali da comemoração dos 30 anos do Rei Leão. Eu gosto. Você que acha que é pecado, Hakuna Matata não tem nada de espiritual, tá bom? Fica tranquilo, tem gente que acha que tudo da Disney é do diabo, não é. Um espetáculo maravilhoso, um teatro assim absurdo. Eu fiquei olhando aquela estrutura, vendo como eles projetam, como eles fazem, como as pessoas ficavam extasiadas, choravam. Às vezes o mesmo que se tem em qualquer culto aí mais moderno. Pelo menos lá no espetáculo do Rei Leão, ninguém ficava achando que estava em um momento íntimo, impressionante de cultuação ao Senhor. Era um espetáculo maravilhoso. E o ser humano é bom nisso. E não tem problema nenhum fazer. O que nós não podemos é entender que a relação com Deus só se baseia no extraordinário, no show. A relação com Deus é diária. E muitas vezes monótona, no sentido de que não vai abrir uma nuvem no céu. De que nem sempre Deus vai nos dar uma palavra triunfalista. Nem sempre Deus diz, levanta e anda. Às vezes Deus diz, a minha graça te basta. Aguenta. Portanto, entender e refletir a respeito da própria saúde espiritual é caso de sobrevivência. E precisamos entender a necessidade de chegar diante do Senhor e abrir o nosso coração, não o coração do outro. Não culpar o outro. Porque a experiência com Deus é individual e pessoal. Se o outro te faz pecar, você não se torna mais inocente por isso, porque você pecou. Paulo nos desafia a refletirmos sobre isso, e essa noite nós vamos em instantes passar para o momento da ceia. Mas precisamos entender a necessidade de refletir. O versículo principal para mim em todo o texto, e eu sempre tive isso, e como pastor também, eu já fui em lugares, conheci pastores, conheci igrejas que a ceia é algo assim suntuoso, que inclusive muito assim, já fui em lugares onde literalmente as pessoas tiram a ceia da mão do outro, você não pode. Já fui em igrejas que tem o banco da disciplina, não sei se alguém já viu isso aqui. É sério, um banco, pense você como se fosse um banco aqui, e os irmãos que sentavam naquele banco não ceavam, todo mundo sabia que eles estavam em disciplina, já pensou? Advogado vê essas coisas hoje em dia e coça a mão, né? Ah, se fizerem aqui, a gente está rico. Vai processo para todo lado. Já fui em lugares assim, já vi isso. Já fui em lugares onde o pastor de púlpito diz, aqui só vai cear quem é membro desta igreja local. A ceia não é algo para gerar um desconforto ou um momento de supercrentes e de crentes ou de homens miseráveis pecadores. Paulo nos lembra e nos diz o seguinte, examine-se, pois, o homem a si mesmo. A partir do momento que estivermos servindo a ceia, todo aquele que se levantar para vir em direção a ela vai pegar. Porque o texto diz, examine-se, pois, o homem. Nós, como crentes batistas, entendemos e ensinamos que esse é um momento para aqueles que são batizados, que reconheceram o sacrifício de Jesus,
que pediram perdão, que aceitaram se comprometer com uma nova vida e passaram pelo batismo. Não importa se foi nesse batistério aqui, se foi no Rio Jordão, se foi aí aqui no Rio, não importa onde, o batismo é você e Deus, é o seu batismo. Não importa se na Igreja Batista, se na Assembleia de Deus, se você entende que o seu batismo foi verdadeiro, você é o nosso convidado. Mas mesmo que você tenha se batizado, você precisa entender que o texto diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, é você que precisa saber se você está apto para participar desse momento. E essa questão de estar apto não é uma questão de uma lista de situações e de pecados. Não, eu não fiz esse, eu não fiz esse, eu não fiz esse. Não, é coração. Como está o seu coração diante de Deus, diante dos irmãos? Como está o seu sentimento? É você que sabe se o seu coração necessita de perdão ou se você necessita liberar perdão para alguém. É você que sabe se a sua relação com Deus está fortificada ou se você tem pecado para confessar. Porque na mesma sequência o texto diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo e participe. Eu já vi muito crente usar esse texto como desculpa para não querer se corrigir. Eu não vou tomar ceia hoje porque eu estou com raiva do irmão. É legítimo você ter raiva. E às vezes a gente tem mesmo. Tem gente que faz raiva. E às vezes a gente faz raiva. Se você está com raiva de mim nesse momento, me perdoa. Eu sei que eu faço as pessoas sentirem raiva às vezes. Faz parte da vida humana, da prática. Eu gosto muito de um provérbio. Salomão diz que a gente não pode impedir que os passarinhos voem pelas nossas cabeças. Lembra desse? Você não pode impedir que os passarinhos voem pela sua cabeça, mas você pode impedir o quê? Que eles façam ninhos sobre ela. Algumas coisas a gente sente. E faz parte. E para isso a gente se arrepende, pede perdão e segue. O que nós não podemos deixar é que essas coisas nos tornem um coração doente, que continua pecando e que morre espiritualmente. Que ninguém nesta igreja, que ninguém que aqui tem entrado, se encontre na descrição de Paulo, enfraquecido, adoecido ou morto. Mas que cada coração possa ser restaurado pelo poder redentor do sangue de Jesus. O que é que você precisa entender? O que a Bíblia diz? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós pecamos. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar e ressuscitar a nossa alma que está à beira da morte. Mas isso é só você que pode fazer. Eu não posso fazer por você. Eu não posso chegar aqui e orar: Senhor, perdoe cada um que se sente em pecado nesse instante. Se você, como pecador, não dizer: Senhor, eu preciso de perdão. Se você, como ser individual, não chegar: Senhor, a realidade mesmo, eu estou mal, hein? Estou nas últimas. Porque é você que abre o coração, é você que faz o diagnóstico, porque o Espírito Santo toca no seu coração. E a minha oração não tem poder de conferir perdão a ninguém aqui. E tem muita gente que vem para a igreja achando que quem precisa se arrepender é sempre o outro. Mas as decisões são individuais. Em algum momento da sua vida, você precisa entender que você tem contas a acertar com Deus. Se você nunca acertou essas contas,
Te digo isso, é um bom dia fazer isso hoje. Não espere. E aí você vai descobrir que depois que a gente acerta uma vez, a gente acerta praticamente todo dia. Não existe um estado em que nós estaremos livres de confessarmos os pecados ao Senhor, só na eternidade. Então eu quero convidar o ministério que suba aqui à frente. E quero, mais uma vez, como nós fazemos tradicionalmente, todo domingo, dar a você a oportunidade de refletir. De pensar. Seja bem sincero com você mesmo agora. Como é que está a sua saúde espiritual? Já vou te dar um sintoma interessante. Se você acha que não tem problema nenhum, você está com problema. Porque a alma que está sintonizada no Senhor está constantemente desejosa de agradá-lo constantemente. Feche os seus olhos agora. Qual é o estado real do seu coração essa noite? Existem coisas a serem confessadas ao Senhor. Confessa. Pede perdão, é isso. Coloca diante do Senhor e pede a Ele a misericórdia para que Ele ressuscite, para que você se torne realmente participante da natureza divina. Você sabe se você está frio ou não. E aqui não é jargão pentecostal. Aqui é relacionamento sincero com Deus. Está distante. Clame misericórdia ao Senhor, peça perdão. Ele é fiel e justo para nos perdoar. É por isso que a gente vai agora celebrar a morte e ressurreição de Jesus. Ele entregou a vida dele para que você pudesse ser perdoado. Santo Deus, nesse instante nós clamamos a Tua misericórdia. Pai, a nossa oração é que o Teu Santo Espírito esteja trabalhando em cada coração. Pai, ajuda-nos a olharmos para nós mesmos. Que o Teu Santo Espírito esteja desarmando qualquer coração que esteja culpando outra pessoa que não a si mesmo. Ajuda-nos a olhar para dentro. Pai, como diz o salmista, eu pequei contra Ti, somente contra Ti pequei. Os meus pecados são contra o Senhor e eu Te clamo misericórdia. Pai, derrama perdão sobre a Tua igreja, sobre cada coração aqui que está reconhecendo uma atitude pecaminosa, uma atitude de fraqueza. Derrama perdão, derrama graça. Que corações que estejam angustiados, entristecidos ou frios, que eles se encham, Pai, do temor, que eles se encham da alegria que vem do Senhor. Porque o Senhor é um Deus de graça e misericórdia. Pai, como igreja, continua cuidando do Teu povo, e que essa igreja continue e permaneça viva. Que como igreja tenhamos a certeza de fazer a Tua vontade,
que pessoas continuem a entregar suas vidas neste lugar, que ninguém aqui, Senhor, se encontre doente, enfraquecido, morto espiritualmente. Se existem pessoas mortas espiritualmente, pelo poder do sangue de Jesus, através do Teu Santo Espírito, ressuscita essas vidas. Desperta o desejo de Te conhecer. Pai, que o Teu amor constrange os nossos corações. Que o Teu amor traga constrangimento por tudo aquilo que não Te agrada. Que como igreja possamos honrar, Pai, aquilo que o apóstolo Paulo fala. Ajuda-nos a honrar o sacrifício do Teu Filho Jesus na cruz. Ajuda-nos a viver de modo digno. E assim trabalha no meio da Tua igreja. A Ti seja toda a honra, a Ti seja toda a glória. Recebe, Pai, e perdoa os Teus filhos, as Tuas filhas, começando do meu coração. Derrama perdão sobre a Tua igreja. E assim nós oramos, agradecidos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.